Então, minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, na nossa live da quinta-feira. E vamos estar falando um tema aqui importante para nós que estamos aqui, né, no Evangelho do Reino, combatendo pela fé. Então, o título vai ser Enfrentando o Gigante, né? Enfrentando o Gigante, com base naquela passagem de Davi e Golias, né? Vamos procurar ver ali os ensinos que o Senhor traz para nós ali, a gente observando ali como tudo aconteceu. Como é que Davi venceu Golias, né? Amém? Então vamos começar fazendo uma leitura aqui no livro de 1 Samuel 17. Vamos ler aqui do 24 até o 26. Amém? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar. O rei acumulará de grandes riquezas. Olha só. Lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém, irmãos? Então vamos ver hoje a batalha de Davi e Golias. Amém? Enfrentando o gigante, né? Então convidar a irmã Núbia a fazer a oração inicial. Logo após vamos ter 2 louvores e depois um Nutrivídeo. Amém? Amém. Então vamos estar orando nesse momento. Amado Deus, poderoso Pai, estamos na Tua presença nesse momento, Pai. Queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. E também queremos pedir ao Senhor que nessa noite, Pai, o Senhor venha estar nos fortalecendo, venha estar abençoando cada pessoa que vai estar participando dessa live, Pai. Aqueles que ainda não entraram, que o Senhor, nesse momento, esteja tocando no coração de cada um deles, para que eles possam entrar e participar. Deus, que o Senhor venha estar edificando cada um de nós, venha estar nos fortalecendo, nos ajudando, Pai. Porque todos os dias, Pai, nós temos passado por muitas provas, muitas tribulações. E muitas vezes, Pai, nós temos oscilado muito nessas provas, não temos agido pela fé. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor nos ajude, Pai, para que a gente venha estar vivendo mais pela fé e não pela razão. Que nessa noite o Senhor venha estar fortalecendo a nossa fé, através dessa mensagem que vai ser pregada nessa noite, também através do compartilhar de cada irmão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco nessa noite, nos perdoa, Pai, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, e que o Senhor venha estar, Pai, crescendo em cada um de nós. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa noite. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Dispensou para ser a nossa vida, é o nosso conteúdo e nós o seu vaso. Ele deve ser a nossa expressão para que Cristo Jesus estabeleça o reino na terra. Se dispensou para ser a nossa vida, é o nosso conteúdo e nós o seu vaso. Ele deve ser a nossa expressão para que Cristo Jesus estabeleça o reino na terra.
Essa é a vontade planificada por Deus. Não endureça o teu coração. Essa é a vontade planificada por Deus. Não endureça o teu coração. A vontade humana é posição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. Não lute contra o Senhor. Amém. Que possamos não lutar contra as vontades do Senhor. Que o Senhor possa quebrar com toda a resistência que há dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. O nome do próximo cântico é Rompendo os Grilhões. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Sou nova criatura porque o meu Senhor morreu no meu lugar. Nasci da água e do Espírito, fui recriado por Deus. Para os que estão em Cristo Jesus não há condenação. Pelo sangue de Jesus renuncio e declaro quebrado as maldições hereditárias e vínculos firmados por meio dos pecados cometidos que eu dei legalidade aos espíritos das trevas. Tudo está desfeito agora pelo poder do sangue de Jesus. Me ligo agora no Senhor Jesus e na força do seu poder. Ligo na terra e no céu esses maus espíritos e que sejam levados para onde Cristo determinar. O nosso velho homem foi crucificado
com Cristo na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído, seja destruído, seja destruído. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amém. Deus abençoe. Vamos ler Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora João 15. Eu sou a videira. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Salmo 23. Salmos 23. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem novamente em 1 Samuel 17, do verso 31 em diante. Esse trecho que nós oramos e lemos é um dos trechos mais ricos do Velho Testamento para ministrar fé, coragem e intrepidez de um homem que era chamado por Deus homem segundo o meu coração, o rei Davi. Nós sabemos que naquele momento em que esse episódio aconteceu, em que ele fez um enfrentamento de um gigante de 3,20 metros de altura, sua lança deveria pesar uns 25 quilos, sua espada uns 15 quilos. Era um guerreiro muito capaz e muito competente, temido por todas as nações. Os filisteus eram por causa desse homem que era imbatível nas batalhas, o gigante Golias. E Davi, um jovem, indo um dia visitar os seus irmãos nas fileiras do exército de Israel, viu todo o povo de Deus acossado, com medo, encolhido, sendo afrontado, sendo agredido com palavras. E esse gigante blasfemava contra Deus na frente de todos os israelitas, provocando eles que mandassem pessoas para guerrear com ele, e todos do povo de Deus estavam com medo e sem fé. Mas, naquele dia, como fala no versículo
Se os irmãos depois quiserem conferir no versículo 24, 25, diz que Davi não suportou aquelas palavras e não aceitou aquelas palavras. E um pequeno jovem, talvez de 1,82 m, Davi, contra um homem de 3,20 m, por 1,5 m de largura, não aceitou aquela cena e disse: eu vou enfrentar esse homem. E se apresentou para Saul, o rei de Israel, e disse: eu vou enfrentar esse homem. E aí ele citou: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai lá no campo, vivo sozinho com os animais. Certa vez um leão avançou no rebanho, quis abater um cordeiro, e eu persegui essa fera e peguei ele e matei. Outra ocasião foi um urso, atacou o rebanho, pegou um cordeiro, também matei, porque o Senhor me deu força, capacidade, coragem e destruí. E ele cita nos versículos que Deus deu a vitória para ele contra o leão e o urso, e também Deus daria vitória para ele vencer esse gigante, que atemorizava todo o povo de Deus. Nós sabemos que o rei Saul, vendo a situação de debilidade física e o disparate que havia naquele confronto, pegou as armaduras de ferro toda do rei, capacete, escudo, peitoral, e encheu o Davi de armaduras de ferro, de lata. Mas Davi não se sentiu bem e ficou imobilizado com aquilo e não aceitou e tirou tudo aquilo. Nós sabemos que aqueles que não têm fé, ou como o rei Saul não tinha fé, o representante de Deus no seu governo, né? Sempre tenta usar as armaduras, que são aquilo que nós dispomos racionalmente, naturalmente, para resolver os nossos problemas, para nos defender, para a gente conquistar as nossas coisas, os enfrentamentos que nós temos que fazer. Então, muitas vezes nos utilizamos das armaduras naturais, que são as estratégias racionais do homem para melhorar a sua vida, para se defender, para se justificar, né? E Davi, como é um homem de fé, um homem de confiança em Deus, ele não quis as armaduras, porque a vitória não está nas armaduras naturais. A nossa vitória está em Deus. Se Deus não estiver ao teu lado, você não vence. Você não vai à frente. E Davi sabia disso. Nós não devemos procurar as proteções naturais. Nós devemos invocar o nome de Deus para nos proteger, para abrir caminho, para que venhamos conquistar as coisas. Ele que abre as portas. Ele que coloca nas nossas mãos todas as coisas. Amém? E ele pegou uma funda e 5 pedras. Na batalha espiritual, na vida de fé, é assim. Nunca Deus deixa você ficar totalmente, naturalmente amparado e protegido para enfrentar as coisas difíceis da vida. Deus sempre honra aqueles que têm a fé. Não aqueles que estão calçados naturalmente, mas aqueles que têm a fé. Então, uma funda e 5 pedrinhas contra um gigante armado é para dizer que ele não tinha a menor condição de vencer aquele gigante. E Deus sempre, nos páreos da vida que nós temos contra o inimigo, nós sempre vamos em desvantagem, segundo a ótica natural. Quando tudo que você acha que está perdido, que não tem mais uma saída, que está tudo fechado, que você não enxerga a luz e que você está
frustrado, desamparado e acha que terminou, aí é que é a hora de Deus agir. Amém? Quantas vezes na minha vida eu já me vi em tocas, em cavernas, achando que não saía mais. Não tinha uma luz para me dar uma esperança, mas tinha minha fé. Amém? E ali não deu outra. Tinha um furinho de 3 centímetros quadrados naquele capacete daquele gigante. E para Deus não precisa mais que 3 centímetros. E ele girou aquela funda e aquela pedra saiu com a força do Espírito de Deus e pegou na cabeça daquele gigante. E milhares de israelitas assistindo aquela cena e esperando uma derrota carnívora sobre Davi, assassina sobre Davi. E aquele gigante daquele tamanhão tombou e caiu. Ele se dirigiu até o gigante caído, que já estava morto, pegou a espada do gigante, tirou a cabeça do Golias. Essa cena. É aí que eu quero chegar nessa mensagem, irmãos. Essa cena tipifica, prefigurava a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? Tirou a cabeça do Golias. Golias representa Satanás. Era o mais temido da terra, Golias. Hoje Satanás é um assombro para nós, né? Mas ele está sem cabeça. Amém? Ele perdeu a cabeça. Quando Jesus deu o último suspiro lá no Calvário, o Senhor cortou a cabeça de Satanás, que está na nossa carne e que exercia domínio, temor, medo, pânico, pavor, doença, enfermidade, falência. Tudo que é ruim, é Ele que produzia em nós. Pois o Senhor no Calvário acabou com isso, porque tirou a cabeça do Golias. Amém? Agora Deus pergunta para todos nós, nesta mensagem de hoje, onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Que nós já vimos esse Deus abrir o mar vermelho, tirar a água da rocha para saciar a sede de milhares de pessoas, sustentar num deserto milhares e milhares de pessoas, com comida, com roupa, com calefação, porque foram 40 anos de deserto. O pé que estava dentro de uma sandália crescia junto com a criança, a sandália crescia junto com o pé, a roupa crescia junto com a criança. Onde é que eles compravam roupas? No deserto. Onde é que eles iam tirar comida? No deserto. Quando você lê o Testamento, o Velho Testamento, você não pergunta para você como esse povo sobreviveu 40 anos num deserto. Deus encheu a Bíblia de ensinamentos para nós abandonar a incredulidade, para nós deixar a vida natural, racional e viver por fé. Mas Davi nunca vacilou, porque ele conhecia Deus. E aqueles que têm experiências dolorosas conhecem Deus. Um homem só vai acreditar em Deus quando ele estiver sem nenhuma esperança e Deus livrar ele nunca mais deixa esse Deus. E Davi estava racionalmente morto para todos aqueles milhares de pessoas. Mas quem morreu foi o gigante.
Amém? Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, que nunca tira os olhos de você. Você hoje aqui pode estar desanimado, cheio de queixas, cheio de reclamações, com desânimo. Talvez você ache até que não adianta ler a Bíblia, não adianta orar, não adianta a igreja. Mas não pense mais nisso, irmão. Você não tem causa perdida para Deus, irmão. Amém? Agora, quais são os gigantes que estão dentro de ti que não deixam você adorar Deus, servir Deus, expressar Deus? Quais são? Tem um Golias dentro de você, que não deixa você confiar, ter fé, se livrar da incredulidade. Tem alguma coisa. Porque hoje os Golias não estão fora do homem. Na nova aliança, o Golias está dentro de nós. Mas Jesus já cortou a cabeça dele. O que um morto pode fazer contra ti? Nada. Então, quando você estiver doente, porque o Golias é que produz as doenças na nossa vida, chame Deus para resolver o assunto. Quando você acha que não tem mais como dar certo com as pessoas que você ama, que você quer, que você está desesperançado, chame Deus para resolver o problema. Chamar Deus é olhar o que Ele diz e fazer o que está aqui. Isso é chamar Deus. Não importa o outro, importa você e o Golias. Não coloca outros aqui. O que o outro faz não interfere na minha santidade, não interfere no meu crescimento de vida, não interfere na minha comunhão com Deus, não interfere nas bênçãos que eu vou receber. Eu que tenho que estar adequado a Deus. Amém? E Deus é justo. Não importa o que esteja acontecendo com a tua vida, não importa o desafio intransponível diante dos teus olhos, para Deus ele não é nada. E se você confiar em Deus, você pula junto com Deus aquelas coisas todas. Mas tu não pode deixar de enfrentar o problema na força de Cristo. Não com a tua força, com a força de Cristo. Amém? E esse exemplo, quando Davi matou esse gigante, Davi já tinha sido ungido por Deus como rei de Israel. Ele já era o rei de Israel. Amém? Mas o que fez Deus escolher esse homem? Será que ele tinha habilidades especiais? Será que ele tinha destreza, sabedoria, conhecimento? Tinha algo especial nesse homem? Não. Eu quero dizer para você, Deus não escolhe por esses fatores que eu citei. Deus olha lá dentro e vê o teu potencial de amar Cristo. Ele vê onde está vinculado teu coração, teu espírito. Deus enxerga bem melhor do que eu lá dentro de mim. E quando Deus escolhe, o homem não é sofisticado, não é especial, aquele homem é cheio de fé. Ele é débil para Deus. Ele é dependente de Deus. Ele é temente a Deus. Amém? E não é especial. É uma opção divina que está naquele homem. Porque aquele homem vai ser obediente, vai ser dócil, vai ser flexível, vai ser meigo. Deus faz assim, move para quando Ele quer. Né? Deus aflige ele, Deus abençoa ele, ele é sempre o mesmo. Ele está sempre grudado em Deus, na boa e na ruim.
Este é o homem que agrada a Deus. Amém? Amém, irmão. Saudar os irmãos, então, que entraram depois, irmão Marcos, João Lucas, eu acho que era, e José Marconi. Eu não. É porque meu celular deu um probleminha aqui, eu entendo de Luca. Boa noite aí para todos aí. Amém. Boa noite, irmã. Ei, Irmã irmão. Elizabeth. Amém. Mas hoje, então, estamos vendo, na verdade, foi a palavra do culto mundial, né, do último domingo, que falou sobre Davi e Golias, né? Mas vamos fazer hoje meditar, procurando contemplar toda a cena, né? Como é que aconteceu ali, toda a situação ali criada a partir daquele gigante filisteu, ele era um filisteu, que veio afrontar, né, o exército do Deus vivo, como Davi falava, né? E vamos começar aqui, então, primeiro aqui, 1 Samuel 17, 26. 1 Samuel 17, vamos ver, versículo 26. É o Davi falando aqui, né? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo, né? Então Davi estava indignado com o ataque do filisteu, com o ataque do gigante, né? E a gente prestar atenção, o que ele falou ali no finalzinho, né? Aqueles que vieram para afrontar o exército do Deus vivo, né? Davi era uma pessoa que amava a Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha experiências com Deus. Então, a hora que ele viu alguém atacando o exército de Deus, aquilo para ele deixou ele tremendamente indignado, né? E o que aconteceu? Ele foi se apresentar ao rei. Vamos ver agora, então, 1 Samuel 17, 32, vamos ver o 32 e o 33, na sequência quase, né? Então, Davi, conversando com Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Né? Ele se colocou à disposição do rei para enfrentar o filisteu. E ninguém queria enfrentar o gigante, né? Ele era realmente um soldado graduado, era como ele matar os opositores, que então olhavam para o gigante e ninguém queria saber de enfrentar. Diz que o rei já tinha oferecido, né, dinheiro, ofereceu casar com a filha, né, que tinha mais uma coisa também. E a isenção de impostos, quer dizer, o rei estava, né, procurando achar alguém para enfrentar, que é o que ele tinha proposto. Quem ganhasse, né, a briga ali dos dois, dava a vitória para o povo todo, né? Seriam dois pelejando pelas duas nações, Filisteu e a nação de Israel, né? Mas então Davi estava ali, se ofereceu para pelejar. Mas vamos ver, então aqui estão os dois primeiros reis de Israel, né? Agora vamos ver a resposta de Saul, né? Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade, né? Então o que a gente vê aqui, né? Um Davi animado, um Davi que queria enfrentar o gigante, né? Ele queria enfrentar aquela afronta, e ele tinha certeza que ele ia ganhar aquela batalha. A gente vê, então, o contrário de Saul. Saul arrazoava, olhava para as circunstâncias, né? Só olhou para as circunstâncias, foi racional, né? E nós, enquanto naturais, nós também agimos assim. Nós vemos os problemas, as dificuldades, nós arrazoamos, né? Olhamos só para a razão. Então, está um ali que agiu por fé, ele tinha intimidade com Deus, né? E o outro que agiu por razão. Os dois primeiros reis, então, de Israel, né? Amém? Mas vamos ver agora, então, o versículo 34 até 30, a Davi respondendo, então. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim,
agarrei-o pela barba e o feri e o matei. 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Vamos parar um pouquinho aqui, então. Né? Então, a gente vê que ele já tinha experiência, Davi já tinha experiência. Né? Ele tinha enfrentado um leão e um urso. Né? Então, para ele, aquele filisteu, aquele gigante, não era nada, comparado com o leão e com o urso. Né? As experiências que Davi tinha ali. E ele sabia que quem dava a vitória era Deus. Ele não estava se vangloriando nele mesmo, né? Ele estava, então, com realidade que a vitória vinha de Deus. Vamos ver o 37, então. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Né? Te vê, então, que Saul disse: então, vai lá, né? Vai lá, o Senhor seja contigo. Amém? Então a gente vê um pouquinho de incredulidade, como Saul falou, né? Então vai lá, seja o que Deus quiser, aquela coisa assim, né? O Senhor seja contigo. Amém? Mas então, né? O que acontece? Vamos agora para o embate, né? Para a batalha. Tá Davi e o gigante. Vamos ver então o versículo 43, né? O que a gente nota aqui? Primeira coisa que aconteceu. Quem é que atacou primeiro? O gigante, né? Amém? Ele começou a falar, e essa fala já era um enfrentamento, né? Eles estavam, então, se enfrentando verbalmente, amém? Aqui traz para nós, assim, que a nossa mente, irmãos, é a maior frente de batalha, né? A gente tem que cuidar com os pensamentos, ali começa a batalha, na nossa mente, né? Então, o primeiro a falar foi filisteus, que representava Satanás, né? Então disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, né? Então ele começou aqui, então, afrontando Davi, né? Aqui já está tendo a batalha aqui, né? Vamos ver o 44, então. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo, né? Então, o que ele estava fazendo aqui? Ele queria amedrontar Davi, né? Ele queria amedrontar Davi. Então, aqui já tinha um embate, tinha começado a batalha de um modo verbal, né? Mas vamos ver agora o versículo 45, a resposta, então, de Davi. O que Davi respondeu, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, né? Então, quem é que ele estava colocando aqui? Colocando o próprio Deus, né? Ele invocou o próprio Deus na hora da batalha, né? Isso ministra também quando nós temos algum pensamento das trevas que vem nos assustar, que foi o que o gigante fez ali, né? Ele queria assustar Davi de um modo tal que Davi já não tivesse forças, né? A derrota começaria ali, começaria naquele pensamento, naquela maldição que ele lançou, né? Davi fez o quê? Ele invocou o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, né? Amém? Então a gente vê assim que ele soube como responder, né? Ele soube como atacar também o gigante. O gigante atacou primeiro, ele continuou atacando. Vamos ver agora, então, o versículo 46. Hein? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha aqui Davi, né, falando. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Né? Então, olha como ele agiu de uma forma determinada, né? Ele agiu com fé, né? Ele declarou a vitória, ele declarou a vitória aqui, né? E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Né? Tudo ele falava em nome de Deus, não era uma coisa da mente dele, não era uma coisa da palavra dele, né? Amém? 47 também, ó,
Ele continuou. Aqui é Davi atacando agora, né? Primeiro atacar foi o gigante, agora Davi que atacava aqui. Com fulminante, de forma fulminante também, né? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Olha que benção até para os outros que estavam ali, né? Que agiu de modo incrédulo. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Então, Davi chegou forte, né? Na verdade, nesse momento, ele estava ganhando a batalha, né? Amém? A fé, a palavra que ele liberou, nesse momento ele já tinha ganhado a batalha, né? O resto foi só uma consequência do que ele fez, né? Vamos ver agora, então, o 49. Vamos ver o 49. Então, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Olha só, foi só uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, né? Aquela pedra foi direto. Era Deus que estava ali com ele, né? Não era uma coisa de Davi aquilo, né? Como é que só uma pedra ia pegar bem no meio da testa, né? Amém? A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra, né? Desabou o gigante, né? Mas a gente vê que isso aqui é uma consequência de tudo que Davi já tinha falado antes. Ele tinha proclamado a vitória, né? Porque ele estava crendo em Deus, ele cria em Deus, ele cria nas experiências que ele já teve. Então, a importância que a gente tem também, irmãos, lembrar de tudo aquilo que Deus já fez, né? E agir por fé, né? Não deixar que o inimigo enche a cabeça de mentira, né? Que ali o gigante estava tentando fazer isso com Davi. Foi ele que começou primeiro, né? Amém? O que aconteceu, então, versículo 50. Então, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, né? Então, o que aconteceu? A vitória final aqui, né? Que o gigante podia ter caído só, né? Tonteado, né? Isso podia ter acontecido. Só que Davi não, né? E o que ele fez? Olha que ele tocou, garantia a vitória aqui, o versículo 51, né? Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada do próprio filisteu, e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram, né? Então, o que aconteceu? A vitória veio, né? De um modo fulminante ali. A vitória veio. Mas tudo isso ministra o quê, né? A gente tem que olhar para as nossas batalhas também, né? Nós também temos gigantes que nós enfrentamos no dia a dia, né? Isso também acontece na nossa vida. Então, a importância que tem ali a gente olhar para Davi, né? E olhar para Saul. Eram dois reis, né? Um rei somente agia de modo racional. Então, Saul só agia de um modo racional. Ele queria buscar soluções, né, de forma natural. Ele pensou, quem sabe eu pagando agora, né, um dinheiro aí para os soldados, eu vou isentar de impostos. Tudo isso é a solução natural, né? Ah, eu vou dar minha filha, né, vai ser meu genro. Eu vou conseguir alguém que vá lá em frente o gigante, né? Então, ele dependia somente do braço dele. Davi não dependia dele, dependia de Deus. O tempo todo que ele lutou, se a gente for prestar atenção nas palavras dele, né, ele usava a autoridade de Deus, a fé que ele tinha em Deus, né? Então a vitória veio pela fé e pela dependência que ele tinha de Deus, né? Então a gente muitas vezes é derrotado ainda, irmão, né? Porque a gente quer buscar soluções naturais, né? A gente quer buscar pagar alguém, que nem fez o rei ali, né? Dar uma filha em casamento, isentar de impostos, tudo é soluções naturais, amém? Davi não, Davi realmente sabia que quem podia enfrentar aquilo ali, né? Era só através de Deus, através da fé, amém? Então a gente tem um exemplo aí muito bonito de como a gente pode agir nas batalhas, nas dificuldades, né? Quando vem os gigantes, a quem nós devemos recorrer, né? E como é que nós podemos vencer? Amém? E a gente sabe que o maior gigante que tem é o próprio ego nosso, né, irmãos? Que ali
E quando eu sou guiado pelo ego, eu sou como Saul, né? Eu sou racional. Então eu tenho que rejeitar o ego e voltar para o Espírito, e voltar para Deus, que foi o que deu vitória, então, para Davi. Amém? Amém. Então, lembrar para os irmãos também, para não esquecer, que amanhã tem uma mensagem especial, né? Às 22 horas, vai ser ministrada por o Ministério da Palavra, irmão Sérgio Alves, né? Que o título vai ser Conexão com Deus, né? O título já é muito bom, né? Conexão com Deus. Amanhã às 22 horas, na Rádio e TV Menorá, provavelmente vai ficar também postado ali no canal do YouTube, né? Que os irmãos possam estar desfrutando dessa mensagem amanhã, 10 da noite. Amém? Mas abrir para vocês possam também compartilhar um pouco aí, né, da mensagem, o que Deus falou contigo, está aberto para vocês. Algum testemunho, importante que vocês também participem. Amém? Temos aqui irmã Elizabeth, Núbia, irmão Sullivan, Marcos, a irmã Luzia e irmão Zé Marcondes, né? Fora Nora e o Christian, que estamos aqui no estúdio. Amém? Quem quer compartilhar? Nós temos tempo ainda, irmãos. Podem aproveitar o tempo. Amém? A irmã Núbia, não quer compartilhar como é que estão os gigantes aí, irmã? Anda lá de... Uhum. Jacobina, né? Irmã de Jacobina. Uhum. Gigante aqui eu que não falta. Amém. O senhor já deu a vitória, irmã. Então... Então, o que me chamou a atenção aí, né, na parte ali que Davi, ele sempre vivia pela fé, né? Então, na hora que foram vestir ele daquela armadura, ele não aceitou porque ele não ia conseguir lutar com aquilo ali, né? Então, as armas naturais não tinha possibilidade dele vencer aquele gigante. Tem que ser pela fé mesmo. E como o irmão falou aí sobre Saul, né? Que Saul, tudo dele era natural. Então, ele dependia mais do natural do que de Deus. Foi a fé de Davi que deu a vitória sobre aquele gigante. Porque Davi, ele sempre colocava Deus, o Senhor dos Exércitos que vai te vencer. Ele não colocava ele colocava sempre o Senhor dos Exércitos na frente. E eu creio assim que a maior dificuldade nossa hoje em dia é a falta de fé. Nós temos fé, mas a nossa fé está muito pouca, porque tem muitos gigantes que até hoje a gente ainda não venceu, né? A gente continua pelejando, mas ainda não conseguimos vencer. Então está faltando muita fé em cada um de nós, né? A incredulidade tem sido muito grande na igreja, né? Na igreja do Senhor, de forma geral. Então, eu vejo assim que a gente tem que viver pela fé. Somente a fé agrada o Senhor, né? Muitas vezes a gente não age pela fé, muitas vezes eu não ajo pela fé, eu ajo pela razão. E são pequenas coisas que a gente deixa a desejar, né? Então, esse exemplo de Davi aí tem que nos animar, a gente tem que pegar esse exemplo dele e no nosso dia a dia nós temos que agir pela fé, depender do Senhor. E sempre orar ao Senhor diante de uma dificuldade, né? Como o irmão falava ali na ministração, se a pessoa está doente ou está enfrentando qualquer situação, ela deve chamar o Senhor, ela deve convidar o Senhor para essa peleja, porque ela sozinha não consegue vencer. Tem coisas que é a gente que tem que fazer, mas tem coisas que só Deus faz, né? Então, muitas das vezes a gente tem que enfrentar os medos, enfrentar a ansiedade, enfrentar tudo. São gigantes terríveis para nós, mas não para Deus. Mas eu vejo assim que a nossa maior dificuldade para vencer o gigante é a nossa fé que está muito pequena. E como é que essa fé vai crescer se a gente não exercitá-la, né? Como é que ela vai crescer se a gente não enfrentar as adversidades do dia a dia, confiando no Senhor? Porque Davi foi confiando no Senhor. Quando ele falou, eu irei contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Então, ele colocou Deus, ele tinha aquela confiança plena que Deus ia dar a vitória a ele. Então, falta essa confiança plena em nós.
Por isso que muitas das vezes a gente não consegue vencer as batalhas, porque a nossa fé tem mais dúvida do que fé. E para vencer, nos dias de hoje, como as tribulações só têm aumentado, para a gente vencer tem que ser pela fé. A gente tem que realmente confiar no Senhor, né? Não confiar naquilo que a gente está vendo, não crer naquilo que o diabo está nos mostrando. Muitas vezes a gente olha mais para a dificuldade, olha mais para o problema. Eu mesmo tenho visto isso na minha pessoa. Talvez eu tenha olhado mais o problema do que para Deus. Então, aí dificulta como é que Deus vai me honrar, como é que Deus vai nos abençoar se a gente fica olhando para o problema, se a gente fica olhando para a dificuldade. A gente fica só pensando no problema, só pensando nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas sim, não tem como a gente vencer. Nós temos que andar pela fé, viver pela fé, que é assim que Deus vai nos dar a vitória, em nome de Jesus, né? Porque é como sempre Deus tem falado, pelo ministério da palavra, que o crente, ele não tem problema, o que o crente tem é desafio. E ele precisa vencer esse desafio porque ele não está só, né? O Senhor está com a gente. E a gente nunca deve esquecer. Então, diante de qualquer dificuldade, nós temos que colocar Deus, ó Senhor, vai na minha frente. Vai na minha frente, porque esse gigante aí, eu não consigo vencer, não. Eu não sou páreo para ele, mas a minha fé no Senhor, a fé que eu tenho em Ti e a confiança que eu tenho em Ti vai me dar essa vitória. Então, a gente tem que colocar assim, tem que fazer como Davi. Então, o diabo está ali nos desafiando, nos tentando amedrontar, nos tentando nos intimidar, colocar medo. A gente deve colocar o Senhor na frente, na nossa frente, e confiar e ir para a batalha, né? Ir para a batalha. Enfrentar com fé. E aí Deus vai dar a vitória para a gente, assim como ele deu a Davi. Porque Davi teve fé o suficiente. Davi foi preparado pelo Senhor no deserto para aquela ocasião. Eu creio assim que toda situação que a gente está vivendo, toda prova, toda tribulação, se Deus está permitindo é porque a gente tem capacidade de vencer aquilo ali. Senão Deus não permitiria. Então Deus não vai permitir nada na nossa vida, nenhum desafio, nenhuma tribulação, se a gente não tem a fé suficiente para vencer. E o que importa para Deus é a gente usar a fé que a gente tem. Se ela é pequena ou é grande, não importa. O que importa é você usar. Que a gente usando ela, como é que ela vai crescer se a gente não usar essa fé que a gente tem, né? Então, a gente precisa usar para que ela cresça. Então, cada experiência ruim que a gente passa e a gente vence, a nossa fé vai crescendo, nossa fé vai aumentando. Então, nós estamos diante de desafios. E o crente, ele não entra numa batalha, ele não entra numa guerra para não vencer. Ele sempre vai vencer, porque ele tem Deus com ele. E não é ele que vence sozinho, é Deus que vence. Ele só tem que fazer a parte dele, que é cooperar. O resto, quem faz é o Senhor. Amém? É dessa oportunidade. Amém. Amém. Quem mais quer compartilhar? Já está aberto aqui. Amém? A Nora, então. Amém. Então, a gente vê aqui que o Davi foi o único, né, do povo de Israel que não teve medo do gigante, porque ele confiava em Deus, porque ele tinha fé em Deus, né? O gigante, por 40 dias, ele afrontou o exército de Israel. Em 1 Samuel 17:16, dizia assim, ó: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, aqui mostra que por 40 dias ele foi diante dos exércitos e ele ficava afrontando, xingando os homens de Israel, xingando Deus, afrontando todo mundo, né? Pelo período de 40 dias. A gente sabe que 40 é um período de dias de prova. Jesus ficou no deserto por 40 dias em jejum. O povo ficou no deserto 40 anos. O 40 ele é um número de prova. Então, ele mostra que as tribulações, né, elas têm um tempo
que Deus permite que elas aconteçam, mas elas são para testar a nossa fé. Aqueles homens ali, todos do exército, foram reprovados, porque eles não tiveram fé. Mas Davi, ele tinha uma mente renovada, a mente dele era renovada pela palavra de Deus. Diariamente ele ia para a palavra, ele meditava na palavra, ele compunha salmos, né? Ele ficava na presença de Deus quando ele estava apacentando o rebanho. Então ele era um homem de fé. E ele já tinha vencido, né, um urso e um leão quando ele estava cuidando do rebanho. Então a gente sabe que o leão representa, né, o temperamento, né? E o urso é muito comilão, né? Ele representa a lascívia, né? Os desejos da carne, né? Então, Davi era uma pessoa que se consagrava, ele se entregava para Deus, né? Ele não era envolvido nem com as coisas do temperamento, né? Não era muito irado, ele era mais apartado, né? E também não era envolvido com as coisas da lascívia. Ele era uma pessoa que estava constantemente na presença de Deus e apacentando o rebanho, né? Quer dizer, ele estava fazendo algo que não era para ele, que era para outros, né? Então a gente vê assim que o cuidado dele, né, não era com ele mesmo, com as coisas dele mesmo, né? Hoje Deus procura pessoas que se disponham para implantar o reino, né? E a gente vê assim que existem várias coisas que se levantam na nossa vida, né? Que são gigantes: medo, orgulho, autoconfiança, tradição, amor próprio, ira, rejeição, ansiedade, as culturas, né, os costumes, a amargura, tudo isso são gigantes. Mas como é que eu vou vencer o gigante? Não adianta eu usar as armas naturais, não tentar persuadir, tentar me justificar, razoar, vencer pela lógica, tudo isso é armadura humana, não adianta. Eu preciso usar as armas do espírito, né? A funda e a pedra, né? Preciso usar a fé e a obediência, né? Então eu preciso das armas do espírito, o cajado, a funda, né? Eu preciso das coisas do espírito. Não adianta eu usar as coisas naturais, né? Então a estratégia do diabo é nos intimidar, colocar medo, nos tirar do foco que é Cristo, nos tirar da fé. Ele tenta, né? Levanta até pessoas, às vezes até da família. No caso ali do Davi, ele levantou Eliabe, que era o irmão mais velho dele, para ir lá criticar ele. Que ele estava ali porque ele queria ver a peleja, ele queria, onde é que ele tinha deixado as ovelhas, quer dizer, fez todo aquele auê, tirando ele do foco, que Deus trouxe ele ali com um propósito, de vencer o gigante, né? Porque ele era um homem de fé, Deus poderia usar Davi para vencer o gigante, porque ele tinha fé. Todos os outros estavam morrendo de medo, né? Então, a estratégia do diabo, né, é criar pânico, confusão na nossa mente, espírito de derrotismo, de individualismo, né? Então, ele tenta nos tirar do foco, nos atacar, nos levar para o isolamento, né? Nos isolar. Mas o que Davi fazia? Davi buscava Deus, ele ia para a presença de Deus. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Quando vem essas circunstâncias, nós temos que orar e confiar em Deus, né? E deixar Deus ir na frente. Foi o que Davi fez, né? Ele disse: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos que vai te entregar na minha mão hoje, né? Então, Deus ele está nos chamando hoje para destruir o Golias, né? Para isso, nós temos que ter fé e obediência, né? O cajado, né? E
calejada e afunda, né? Então, nós não podemos esquecer, né, de levar essas duas coisas, né, a fé e a obediência, né? Porque aí Deus vai na nossa frente e ele destrói o gigante, né? Então, a nossa luta hoje é para obedecer a palavra. Se a gente estiver na obediência a Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, ele vai nos dar vitória. É ele que nos dá vitória, né? E essa guerra contra o ego, né, contra essa natureza independente, caída, é a única que ele deixou para nós. E isso é através da fé que a gente vai vencer, que ele vai nos capacitar, e pela obediência, né? Pela obediência a Deus. Então, nós temos que ter fé e obediência. E aí Deus nos dá a vitória, né? Então, nós precisamos, né, entrar na fé e na obediência. E aí Deus vai dar a vitória. Amém? Amém, irmãos. Então, lembrar sempre que a importância que tem, está assistindo essa mensagem, gostou da mensagem, não é inscrito no canal, te inscreve no canal, né? É uma ajuda que tu dá para o canal ser divulgado mais pelo YouTube, né? Inscrever-se, né? Curtir. Tu gostou da mensagem? Não esquece de curtir, comenta, compartilha, né? As pessoas que precisam, sente que precisam também receber essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho do Reino, né? Esse canal, então, o objetivo dele é pregar o Evangelho do Reino, né? A palavra diz que esse Evangelho do Reino será pregado por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, verá o fim. Então, verá o quê? O reino de Deus, né? E o fim do governo humano. Amém? Mas, então, finalizando hoje, então, nosso vídeo aqui, nossa live, convidar a irmã Luzia a fazer a oração final aqui, agradecendo ao Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar então em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, mais uma vez, Pai, em Tua presença, Pai, nós queremos, Pai, em primeiro lugar, Pai, confessar, Pai, os nossos pecados, Pai. Confessar, Senhor Jesus, nossas transgressões, ó Pai, que ainda não temos, Pai, te obedecido como Tu queres. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, como Tu preparaste o Teu servo, Pai, Davi, Senhor Jesus, lá naquele campo, Senhor Jesus, para ele ir para aquela guerra e vencer aquele gigante, Pai. Prepara o teu povo também, Pai querido e amado. Prepara o teu rebanho, Senhor Jesus, para a tua vinda, Pai. Prepara, Pai, o teu povo, Senhor Jesus, o teu rebanho, Pai, para também, Senhor Jesus, vencer, Pai, esses Golias, Pai, cada um desses gigantes, essas 7 nações, Senhor, que está dentro de nós, ó Pai. Nos ajuda, Pai, Pai, que a Tua palavra, Pai, de Josué 1:7, Pai, venha ter poder e autoridade sobre as nossas vidas, Pai, que nós íamos ser fortes e corajosos, ó Pai. Porque nós precisamos, ó Pai, do Seu discernimento, Pai. Precisamos, Pai, da Tua fé, Pai querido e amado. Precisamos da Tua presença, Pai. Porque sem Ti, Pai, nós perdemos a batalha, Pai. Sem Ti nós perdemos a guerra. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nos capacita, Senhor, com todas as Tuas armaduras, como disse lá em Efésios 6:10, Pai. Que temos que nos revestir, Pai, de todas as armaduras, ó Pai. Então, Senhor, nos capacita, Senhor. Capacita o Teu povo, Senhor, porque nós já sabemos, Pai, que o mundo já é do maligno, ó Pai. Nada de bom tem a nos oferecer. E por isso, Pai, nós te clamamos, ó Pai. Dai-nos fé, Pai querido e amado, discernimento, Pai. Nos torna, Senhor Jesus, mais que vitoriosos, Pai, através de Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vem estar vencendo essas guerras, Pai, através, Pai, de cada um de nós, ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá força, coragem, fé e esperança, Pai, em nome de Jesus, Pai, capacita o Teu povo, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por mais um dia, Pai querido e amado, vencido. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem, Pai, sempre nos alertado, Senhor Jesus,
das provações que vamos passar, Pai. E por isso, Pai, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por essa live, te pedimos que o Senhor venha estar visitando cada membro, Pai, que aqui se encontra, cada membro, Pai, que vai assistir. Deus, em nome de Jesus, que não venha ser feita a nossa vontade, mas sim a tua, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Irmã Luzia, irmão José Marcondes, Sullivan, Marcos e o irmão e a irmã Elizabeth. Amém? Boa noite, irmão, para todos aí. Até amanhã. Voltamos, então, voltamos na segunda-feira. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome de Jesus. Boa semana para todos. Que Deus abençoe. Amém.